Alguma vez já passou pela cabeça como o governo decide qual empresa vai, sei lá, construir uma ponte ou fornecer a merenda para as escolas? Bom, esse processo tem nome, é a licitação, e ela movimenta bilhões em dinheiro público, viu? Hoje a gente vai desvendar passo a passo como o vencedor dessa disputa é escolhido. A grande questão é essa, né? Como é que se garante que uma compra de milhões, pode ser de ônibus, computadores, a construção de um hospital, o que for, como garantir que ela seja feita de um jeito justo e também eficiente? É exatamente esse o problema que o processo de licitação busca resolver. Certo, então vamos começar pelo básico. Antes de a gente sair falando de vencedor, é preciso entender o que é, afinal de contas, uma licitação. Pensa assim, é tipo uma competição oficial. O governo chega e diz o que ele precisa comprar. E, mais importante, que tem um livro de regras bem claro. A partir daí, as empresas entram na disputa para provar que elas têm a melhor oferta. O grande objetivo é garantir que a escolha seja puramente técnica e não política. E para deixar isso bem concreto, vamos usar um exemplo que vai nos acompanhar até o final, combinado? Vamos imaginar que uma cidade precisa de 50 ônibus novinhos em folha. Ela não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para uma fábrica. Não, ela é obrigada por lei a abrir uma licitação, convidar várias empresas para a disputa e, com isso, garantir o melhor negócio possível para os cofres públicos. E olha, uma competição justa não começa na linha de largada, viu? Ela começa bem antes, lá no planejamento. É na fase preparatória que todo o campo de jogo é desenhado. Então, antes de qualquer empresa sequer pensar em apresentar uma proposta, a administração pública faz o seu dever de casa. Primeiro, ela define nos mínimos detalhes o que precisa. Depois, elabora o edital. E, gente, esse documento é a peça mais importante de todo o processo. É a verdadeira constituição daquela licitação. E, por fim, claro, garante que tudo esteja 100% dentro da lei. Com o edital publicado, aí sim a competição começa para valer. É nesse momento que as empresas interessadas em vender os nossos 50 ônibus entram em cena, geralmente numa plataforma eletrônica, para apresentar suas propostas. O interessante aqui é que essa disputa pode rolar de duas formas. No modo aberto, é quase um leilão ao contrário, sabe? As empresas ficam competindo em tempo real para ver quem oferece o menor preço. Já no modo fechado, cada uma entrega sua proposta num envelope lacrado e o mistério só acaba no dia da abertura. Bom, chegamos ao coração da nossa análise. Com todas as propostas na mesa, como é que a administração pública decide qual delas é a melhor? Um dos critérios que se mostra mais eficiente é o de maior desconto. Funciona mais ou menos assim. A prefeitura, no nosso exemplo, define lá no edital um preço de referência para cada ônibus. Vamos dizer R$ 500 mil. As empresas, em vez de darem um preço final, vão oferecer um percentual de desconto sobre esse valor. Quem oferecer um maior desconto, simples assim, leva. Mas, atenção, antes de olhar para o preço, existe um filtro. Se uma proposta não segue as regras do jogo à risca, ela é simplesmente eliminada. Por exemplo, se o edital pedia ônibus com ar-condicionado e a empresa oferece 100, ela está fora. O mesmo vale para um preço que é tão baixo que parece bom demais para ser verdade. Isso é um baita sinal de alerta e também pode desclassificar a proposta. E por que esse critério é tão valorizado? Bom, o próprio Tribunal de Contas da União nos dá a resposta. Ele evita o que a gente chama de jogo de planilha. Essa é uma prática irregular onde as empresas oferecem preços muito baixos para itens que vão ser pouco usados no contrato e, ao mesmo tempo, preços altíssimos para itens muito demandados. Assim, elas distorcem o valor final. Com um desconto único sobre o total, esse risco desaparece. Ok, então a proposta com o maior desconto foi identificada. O processo acabou? Ainda não. Agora vem uma etapa crucial: verificar se a empresa vencedora tem condições reais de entregar o que prometeu. E aqui tem uma das mudanças mais inteligentes da nova lei de licitações, pensada para acelerar tudo. Antigamente, era preciso checar a papelada de todos os concorrentes. Imagine o trabalho. Agora não. A regra inverteu. Primeiro se julga as propostas e só depois, quando já se sabe quem ganhou, é que se vai analisar os documentos da empresa vencedora. Uma inversão que economiza um tempo precioso. Essa verificação, que tem o nome de habilitação, funciona como um checklist de 4 pontos fundamentais. O governo confere: a empresa existe legalmente? Ela tem a capacidade técnica para entregar os ônibus? Está em dia com os impostos e as leis trabalhistas? E por último, mas não menos importante, ela tem saúde financeira para não quebrar no meio do projeto? Ufa, vimos todo o passo a passo. Mas, no fim do dia, por que tudo isso importa? Por que um processo tão detalhado é tão fundamental para a vida de todo mundo?
O ponto crucial é este. Cada etapa da licitação foi criada para proteger o dinheiro que sai do nosso bolso. O objetivo é sempre o mesmo: buscar a proposta mais vantajosa, garantir que a competição seja justa para todo mundo, fechar as portas para o superfaturamento e, de quebra, usar o poder de compra do governo para incentivar o desenvolvimento do país. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A evolução das leis, a criação de critérios de julgamento mais objetivos, como esse do maior desconto. Será que isso tudo representa um avanço real na proteção do dinheiro público? A estrutura está aí, mas a eficácia dela depende e muito da aplicação correta e de uma fiscalização constante.